Olá, pais e mães. Para quem ainda não me conhece, sou a doutora Jaque McDowell, doutora especialista em altas habilidades e superdotação e ajudo pais a direcionar o potencial dos seus filhos de 4 a 16 anos com altas habilidades de superdotação, sem perder a infância e a adolescência. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje chegou o dia da trilogia Novos Ares. Quem está comigo, vamos lá, vamos começar então nosso evento, né, tão esperado. A gente então vai falar sobre o método Novos Ares, que vai potencializar então esse conhecimento que vocês já têm. Aqueles que estão buscando e aqueles que já sabem alguma coisa, né? E nós também temos aqueles que ainda não sabem se seus filhos têm altas habilidades de computação, mas também estão buscando essas informações. A gente tem uma coisa bem marcante nas respostas que vocês responderam lá na pesquisa. Marcante, mas assim, é comum dos pais de crianças com talentos acima da média. E é sobre isso que a gente vai falar agora, que são os sentimentos intensos que vocês trouxeram, tá? Então, vamos falar desses sentimentos. Por exemplo, vocês trouxeram insegurança, medo de falhar, falta de conhecimento, sensação de potência, né? Medo do futuro, exaustão, angústia, solidão. Nossa, foram tantas. Essas palavras são palavras que foram repetitivas, né? Na fala de vocês. A Elizabeth também é do interior do Rio de Janeiro, legal. E aí a gente, falando também sobre os sentimentos e as preocupações dos pais em relação a seus filhos, as palavras que mais apareceram foram socialização, desenvolvimento emocional, adaptação escolar, bullying, né? O julgamento dos outros, passou também autoestima, hiperfoco, habilidades práticas, adolescência, traumas futuros, né? A perda de interesse, dificuldades na sociedade. A gente sabe que esses sentimentos são válidos e comuns. E eu entendo muito toda essa montanha-russa de sentimentos, porque, além de ser especialista em altas habilidades de superdotação, eu também sou mãe de 2 filhos com superdotação e eu vou contar isso para vocês já já, tá? Bom, mas sabe o que é mais fascinante? Bom, todos esses medos, todos esses sentimentos, eles vêm de um único lugar. Sabe aquele lugar, o amor profundo? Pois é. São pais e mães que querem o melhor para seus filhos, que querem vê-los florescer e ser felizes. Nós sabemos disso. Então, por esse amor profundo que vocês estão aqui buscando informações, né, sobre essas características que seus filhos têm. Então, não se culpe ou não se julguem tanto, tá? Até o fato de vocês estarem aqui tem por trás essa motivação do seu amor pelo seu filho, e isso já é muito valioso. E é verdade que não existe, por exemplo, respostas fáceis ou soluções mágicas. Mas a gente precisa entender, né? Que você não está sozinha nessa jornada. Olha quantas mães e pais aqui que estão realmente querendo ajudar os seus filhos nessa jornada, onde a gente vai compartilhar esses medos e desafios. E já é um grande passo, exatamente porque você também está buscando, ok? E o método Novos Ares é um lugar para acolher, integrar, ressignificar e buscar novos caminhos dentro dessa rotina. Então, as suas expectativas vão refletir exatamente o que o método Novos Ares oferece. E o que ele oferece? Aprofundar o conhecimento, conhecer ferramentas práticas para apoiar seus filhos de forma equilibrada. E é sobre isso. Nós vimos o quanto as pessoas estão aqui que já sabem de alguma coisa, né? Querem mais informações. Pessoas que estão aqui que não sabem nenhuma informação, só tem o diagnóstico do seu filho. E tem outras pessoas que não sabem nem se seus filhos são altas habilidades de superdotação, mas pelo amor já está aqui para aprender mais sobre isso, ok? Então, antes assim da gente entrar na trilogia Novos Ares, propriamente dita, eu preciso contextualizar vocês, né, sobre algumas coisas que são importantes para o evento de hoje. A trilogia ela é toda baseada no meu método Novos Ares. Então, e hoje, vocês vão descobrir os 3 pilares fundamentais para direcionar seus filhos de altas habilidades de pilotação sem impactar negativamente a infância e a adolescência. E é isso que vocês querem aqui, certo? Que vocês vieram buscar. Aprender sobre esses 3 pilares que são fundamentais, que vocês vão conseguir, então, aprender e direcionar seus filhos e o potencial deles. E você já deve, por exemplo, ter ouvido falar no método Novos Ares, né, que é um atendimento semanal, uma mentoria comigo toda semana, e isso eu faço porque eu acredito fortemente que o contexto da história de cada um de vocês é bastante relevante. Então, para termos sucesso no que estamos propondo aqui, é importante que a gente entenda que cada ser é único, assim como os nossos filhos. Então, eu acho que bem relevante o contexto histórico de cada um, e eu vou aproveitar, então, contar também a minha parte, né, de como surgiu, por exemplo, o método Novos Ares. Até porque é importante vocês conhecerem e ter a confiança em mim para virem juntos nessa jornada, e assim a gente vai poder ajudar os seus filhos. Então, como doutor em ciência, especialista em educação especial, também com altas habilidades de superdotação. Eu sempre me vi diante de desafios de entender e apoiar indivíduos com talentos acima da média. Então, por quase 2 décadas, eu busco maneiras de nutrir esses potenciais extraordinários, sem sacrificar a essência da infância ou da adolescência. E mesmo mantendo, assim, constantemente atualizada. Então, eu estou sempre indo a congressos, escrevendo artigos, lendo artigos, procurando sempre me atualizar, né? E é importante que vocês saibam disso. Mas a minha história começou bem antes, né? Assim como vocês, eu também tenho filhos que têm talentos especiais. Eu sou mãe de um casal, o Daniel e da Sofia, ambos foram identificados como superdotados. Eu tenho um irmão também que é superdotado. Além disso, eu também sou. Então, eu não sou só uma especialista da área, né? E posso dizer, de fato, que eu entendo muito bem todos vocês, ok? E assim, falando sobre o meu papel de mãe, de quando nós, pais, recebemos o diagnóstico, é comum virem logo as perguntas na nossa cabeça. O que eu faço com isso agora? Como lido com essas habilidades? Como eu posso ajudar o meu filho? Poxa, eu quero ajudar, mas tenho medo dele perder a infância, né? Mas tem outra questão. Se ele é superdotado, por que não é tão bom em todas as matérias? Essas questões são importantes, né? Quando vem à cabeça e a gente vai tirar essas dúvidas. Então, assim, junto com essas dúvidas de mãe,
veio também muito forte a minha lembrança das dificuldades e desejos da época que eu era criança e adolescente. Já que eu também sou altas habilidades, superdotação, né? Eu também sentia as dificuldades que seu filho hoje sente. É claro, na época a gente não sabia nomear, né, o que era, as dificuldades, os desafios, né? A gente só sabia que era difícil estar dentro de uma sala de aula. Então, como criança e adolescente, né, eu percebia que eu tinha algo especial, eu tinha um talento, né? E esse talento era diferente dos meus colegas da mesma idade. Eu tinha habilidade maior para um determinado assunto, né? No meu caso, por exemplo, é lógico, matemática, eu sou produtivo, do tipo produtivo criativo, onde eu gosto muito de arte, de música, né, de outras coisas também, mas na época eu não sabia o que fazer com aquilo, ou seja, as perguntas, os questionamentos eram demais. E que, aliás, seus filhos também podem estar sentindo isso, né? Até vocês como pais, enfim. E como eu deveria desenvolver aquilo, né? Como ampliar e viver tendo essas habilidades no meu dia a dia. Bom, ao mesmo tempo, eu queria também aproveitar a minha infância, brincar, curtir, aprontar, mas eu também não gostava de ficar isolada dos colegas. E, assim, no momento da descoberta do diagnóstico dos meus filhos, eu estava ali pensando em como posso ajudá-los, justamente com as preocupações que eu tive quando pequena e agora muito mais, né? Então, a gente sabe a dor, e aí como é que a gente faz, né, para acalmar essa dor dos nossos filhos? Então, claro, como adulta, como mãe, surgem outras preocupações, né, e expectativas. E vocês, como pais, sabem bem o que é isso. Por isso que eu falo que eu tenho experiência própria, tanto como especialista, como uma pessoa com altas habilidades. E aí vamos pensar como nós, pais, mães, nós nos cobramos, né? Como criamos expectativas. E muitas, nós criamos muitas expectativas em relação a isso. Agora a gente vai enfatizar para vocês o que eu tenho sobre essa vivência como os seus filhos, como uma criança, né, acima da média. Como eu falei, eu tenho essa experiência de trabalhar com crianças de altas habilidades de educação há quase 2 décadas, atendendo também pais e educadores de crianças com altas habilidades de educação. E, além disso, também, como eu falei, sou mãe de crianças superdotadas. Então, eu posso dizer que eu entendo muito bem as angústias, as dúvidas, os problemas do dia a dia de cada um de vocês. Então, assim, por anos, eu vi pais lutando para entender e apoiar seus filhos com talentos excepcionais. Eu mesmo enfrentei esses desafios com os meus filhos. Sabia que precisava também fazer algo. Por isso que eu me mantenho sempre atualizado, porque a gente precisa. E ao longo dessa caminhada, eu encontrei uma maneira de ajudar os pais a ter esse suporte, que um dia eu também senti falta. E que provavelmente minha mãe também sentiu comigo e com meu irmão. Então, assim, um dia, no meio dessa caminhada, né, como eu falei, dessas 2 décadas, eu tive um olhar sagaz. Quando eu me vi numa cena aparentemente comum. Ali foi assim, sabe o que é você dar o start, né? Que viria pensar e se transformar num método Novos Ares. Eu estava passando de carro quando eu observei uma criança pedalando sua bicicletinha, ela estava ali sozinha. Ela estava carregando sua mochilinha, usando capacete, e tinha um adulto por perto que parecia ser sua mãe, né? Então, ali, sabe quando você tem assim uma eureka, uma epifania? Então, ali transformava a minha abordagem profissional em um método Novos Ares. Então, como mãe de superdotado, naquela cena, eu identifiquei 3 elementos cruciais que, inclusive, eu já usava, né, nas minhas avaliações, nas minhas intervenções com os pais. E aí, mas eu consegui dar, sabe quando você consegue dar nome? Então, a autonomia quando eu vi a criança pedalando. A responsabilidade quando a criança estava com a mochilinha. E segurança quando a gente percebe que ela está com o capacete, né? Com as proteções também. E a presença de um adulto. Então, aí nascia o método Novos Ares. A de autonomia, rede de responsabilidade e S de segurança. Então, impulsionada por essa visão, junto com a minha experiência profissional com os pais que eu já tinha, né? Com crianças de talentos excepcionais, eu utilizei essa experiência, as altas habilidades, e embarquei nessa jornada desafiadora. Imagina, eu mergulhei mais ainda nas pesquisas para que a gente pudesse experimentar essas abordagens, né? E aprendi com cada obstáculo. E esses recursos que eu forjei, né, no método Novos Ares, é uma abordagem que equilibra o desenvolvimento do potencial extraordinário com a preservação da infância e adolescência. É algo que compreendi assim, profundamente devido à minha própria jornada. Então, devido a essa experiência que eu tenho, né, eu consegui equilibrar exatamente essa abordagem. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa descoberta do método Novos Ares, que traz uma nova perspectiva, convidando a todos a reconhecer e nutrir o potencial extraordinário de cada criança, de cada altas habilidades de superdotação, sem sacrificar os momentos preciosos da infância. Então, mas quando a gente fala de dar o diagnóstico, né, é exatamente isso, é o resultado, ok? Mas não é doença porque é utilizado, por exemplo, a palavra diagnóstico né, é utilizada na área da saúde. Então, é isso que acontece. Bom, quando a gente fala, por exemplo, de diagnóstico escolar, né, a gente está falando de parecer, tá? Porque na escola a gente tem como fazer essa avaliação a partir de listas de indicadores, e a gente, quem é da educação não dá diagnóstico, né? Porque não dá laudo, não faz laudo, dá um parecer pedagógico, ok? Então, como é uma condição, né, é o que a gente está falando, cada um tem a sua condição, tem o seu perfil. E, mas o fato de você já estar aqui, você já percebe, por exemplo, que seu filho tem um talento acima da média. Então, pode ser na área acadêmica, pode ser na área social ou artística. Em alguma área, você sabe que desperta a sua atenção. E é por isso que a gente vai começar a clarear alguns conceitos, e não no intuito de rotular, hein? A gente precisa apenas clarear o significado de cada termo, para que vocês possam se aprofundar mais no assunto. Existem pessoas que são só altas habilidades, tá? E a gente tem um monte disso. Agora, tem pessoas que são dupla excepcionalidade, como é o caso do Wesley aqui embaixo falando. Então, nem todo TEA é superdotado, mas existem pessoas que existem os dois, exatamente essas 2 condições que a gente chama de dupla excepcionalidade. Depende muito. Você pode fazer, por exemplo, uma avaliação
com 3, 4 anos, mas ela vai pedir para você repetir depois dos 7 a 9 anos, pede para repetir, de 9 anos, de 7 anos em diante, tá? Para você confirmar. Porque às vezes essa precocidade pode acabar, né, pode ter sido só naquele momento, e acontece muito isso na infância, assim, principalmente quando se estimula, né? E é disso que a gente vai falar também. Seu filho tem direito e a escola enrola porque às vezes ela não sabe das leis. E no nosso método Novos Ares, a gente fala exatamente sobre as leis que regem as altas habilidades e o quanto realmente os pais têm esse direito, né? E o filho tem o direito de fazer esse PEI realizado. Até porque, quando a gente realiza o PEI, a gente pode levar, né? Se a criança sai de uma escola para outra, a gente pode levar e onde a gente vai poder, em outro lugar, ver o que ele já passou, o que já foi desenvolvido com ele, para poder desenvolver mais. Então, vamos começar a falar aqui da superdotação? Bom, a superdotação ela é uma característica inata e é hereditária, como se o cérebro do superdotado fosse constituído de uma maneira diferente, permitindo esse processamento de informações mais rápidas e eficientes. Ele faz as conexões. Mas lembre-se, superdotado não significa ser melhor, né, do que outros. Não, ele é apenas diferente. As pessoas cada uma tem a sua condição. O que a gente estava falando, a superdotação, ela é inata e é hereditária. Agora, vamos falar sobre as altas habilidades. Diferente da superdotação, as altas habilidades ela pode ser desenvolvida. A partir de quê? De um talento especial, né? Da música, da matemática, mas você pode desenvolver a partir de estímulos. Esses estímulos podem vir da casa ou na escola, e a criança, então, pode desenvolver as altas habilidades, ok? E aí também entra o seu papel como pai e mãe, é onde você pode transformar esse talento, né, em um talento acima da média a partir desses estímulos. Combinado? E a gente também vai falar sobre a dupla excepcionalidade que a gente estava comentando ali nas questões. O que é a dupla excepcionalidade? Ocorre quando uma criança tem a superdotação em uma área, né? Ela tem interesse e ela enfrenta desafios em outra. Ou seja, é uma criança brilhante em matemática, mas, por exemplo, ela pode ter dificuldade em leitura devido à dislexia. E outras questões, né? Como o TEA, como o TDAH. Tudo isso também a gente precisa ter um olhar especial. Isso é comum também, tá? Não tem nada de diferente. E as inteligências múltiplas? Bom, a gente, não sei se vocês já ouviram falar de Gardner, de Howard Gardner, que é um psicólogo americano, onde ele propôs a existência de pelo menos 9 tipos diferentes de inteligência. E seu filho pode não ser superdotado em matemática, mas pode ter uma inteligência musical, uma inteligência interpessoal extraordinária. E cada tipo de inteligência, ela é valiosa e ela merece, então, ser nutrida. E, por fim, nós também precisamos entender sobre as habilidades socioemocionais. Essas são cruciais para o sucesso da vida e é independente do nível de habilidade cognitiva que seu filho tem. A gente está falando de empatia, de autocontrole, de resiliência, habilidades que fazem toda a diferença no mundo real e que hoje em dia é muito importante. E se você estiver pensando assim, é confuso, é muita informação, né? É comum, afinal de contas, é tudo muito novo, né? E por mais que você possa estar sentindo assim, né, confuso, né? Eu peço que você tenha calma. Fica comigo até o final e a gente vai falar muito sobre essas características ao longo desse evento, principalmente dentro do método Novos Ares. Ok? Bom, agora você deve estar se perguntando assim, ok, doutora Jaqueline, mas o que eu vou fazer com essas informações? Bom, aqui que vai entrar então o método Novos Ares. O nosso método ele foi desenvolvido para ajudar pais que têm crianças de 4 a 16 anos. Crianças com talentos acima da média em qualquer área. É importante que a gente possa nutrir o potencial dos seus filhos, né? Onde sejam eles superdotados, diagnosticados ou não, mas que tenham algum talento acima da média. E tudo isso sem impactar negativamente a infância e a adolescência. E o método Novos Ares, ele trabalha com os 3 pilares fundamentais que eu falei para vocês: autonomia, responsabilidade e segurança. Através desses pilares, ajudamos a desenvolver não apenas as habilidades cognitivas, mas também as socioemocionais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que seu filho tenha um talento especial para música, né? Então, o método Novos Ares não vai focar apenas em desenvolver esse talento musical, mas também vamos usar essa paixão como ferramenta para desenvolver outras áreas. Então, a gente vai trabalhar autonomia, incentivando a criança a explorar diferentes instrumentos, estilos musicais por conta própria, né, do interesse dele. Vamos desenvolver a responsabilidade, estabelecendo rotinas práticas e cuidados, por exemplo, com o instrumento. E também vamos garantir a segurança, vamos criar um ambiente onde os erros são vistos como parte do processo de aprendizagem. É tudo isso que você vai aprender. Então, e o mais bonito de tudo isso, mesmo que seu filho não seja superdotado, mas que tenha esse talento musical, e talvez esse talento nem se transforme numa carreira profissional, essas habilidades envolvidas vão ser valiosas para o resto da vida. Então, nós sabemos, né? Nós adultos, a gente sabe
quanto é difícil a gente viver uma vida onde nossas paixões e talentos não são utilizadas, não é mesmo? Atualmente, a gente sabe também que muitos pais de crianças com talentos acima da média vão enfrentar desafios significativos. Então, a falta de compreensão sobre as necessidades únicas do seu filho, pensam que precisam de profissionais na região que moram na própria região, né? Pode ajudar. A gente tem essa pressão social para normalizar os talentos da criança, dificuldade de ter recursos educacionais adequados, o isolamento da falta de suporte emocional, inclusive a falta de tempo que também nós temos. Então, aproveitando, inclusive, falar sobre o tempo, né? Aliás, sobre a falta de tempo que muitos pais acabam tendo como um desafio do dia a dia, né? Para apoiar seus filhos nessa jornada, nós precisamos entender que todos nós temos as mesmas 24 horas. Não importa quem nós somos ou o que fazemos, o dia tem a mesma duração para todos nós. A diferença é como a gente utiliza esse tempo. Então, acredito muito que a falta de tempo é mais um motivo para a gente agir. Então, quando nos sentimos que nós não temos tempo suficiente, isso é, na verdade, um sinal claro de que a gente precisa aprender mais estratégias eficazes para trabalhar com os nossos filhos. Pense nisso. Investir tempo agora é para aprender essas abordagens mais eficazes, para que no futuro, né, a gente possa estar economizando tempo. Então, uma das abordagens chaves do método Novos Ares é ensinar como transformar momentos cotidianos em oportunidades para você, pai e mãe, desenvolver estímulos do talento do seu filho. E aí se trata principalmente de aproveitar melhor essas interações que você já tem, ok? Então, este é um cenário que às vezes é muito prejudicial. Por exemplo, você pode levar à subexploração do potencial da criança, você pode aumentar o risco de problemas emocionais e comportamentais, não somente do seu filho, né? Criança ou adolescente, mas também na fase adulta. Então, pode gerar estresse e ansiedade, tanto para os pais quanto para as mães, pode resultar em experiências escolares frustrantes, desmotivadoras, como a gente está vendo aqui no chat, né? E também impedir esse desenvolvimento integral e equilibrado da criança. Então, vamos falar sobre esses 3 pilares do método? Vamos lá? Pensa bem, autonomia. Então, na autonomia, a gente trabalha foco no desenvolvimento da independência da criança, incentivo à tomada de decisões e resolução de problemas, e estratégias para cultivar a autoconfiança e a iniciativa. Essa e algumas outras são as características, as características fundamentais que a gente vai trabalhar no pilar da autonomia. Agora, no pilar da responsabilidade, nós trabalhamos ensinar a importância do compromisso com o próprio desenvolvimento, nós ensinamos também técnicas para estabelecer metas realistas, alcançáveis, e métodos para cultivar a ética de trabalho e perseverança. E no terceiro pilar, que é a segurança, a gente ensina como criar um ambiente emocionalmente seguro para exploração e crescimento. Nós vamos ensinar também estratégias para lidar com o perfeccionismo e o medo do fracasso, além de técnicas para desenvolver a resiliência emocional dos seus filhos. Então, e também tem a dedicação e atendimento mais próximo de cada pai e mãe nas mentorias dos plantões semanais. E a gente também oferece um suporte contínuo aos pais através de e-mail do suporte. Um impacto positivo na fase da vida adulta dos seus filhos. Não somente com ele agora como criança, né? Mas você vai conseguir aproveitar toda essa rotina já existente, né? Com um tempo que você já utiliza, de uma maneira mais assertiva. O aprimoramento do conhecimento, né? Que é a compreensão profunda. Os participantes demonstram assim, um forte desejo de entender melhor como ajudar seus filhos e as altas habilidades. Eles vão buscar também clareza que significa ter as altas habilidades, como isso impacta o desenvolvimento da criança, né? Então, quando você aprimora o seu conhecimento, você vai conseguir entender melhor isso. A gente também consegue entender essas ferramentas educacionais, onde as expectativas em adquirir métodos, estratégias, práticas, podem ser aplicadas tanto em casa como na escola para estimular esse potencial das crianças de maneira equilibrada. Ok? Bom, a gente também oferece, né, no método Novos Ares, o desenvolvimento emocional. A gente precisa entender a gestão emocional. Os pais sempre interessados em aprender como lidar com os aspectos emocionais que vêm das altas habilidades, incluindo como controlar essas frustrações, como buscar novos desafios por parte dos filhos, né? Então, a gente precisa aprender como equilibrar as habilidades e essas emoções. E eu sei que vocês passam por isso. Isso também vocês vão aprender, por exemplo, vocês têm um apoio na comunidade, que é uma rede de suporte onde os participantes vão encontrar uma comunidade de apoio que possam compartilhar as experiências. Então, por exemplo, aqui pelo chat, vocês já estão aprendendo algumas coisas, né? Então, tem pessoas que estão fazendo algumas perguntas e outras que estão aproveitando para responder porque já sabem de algumas questões, não é mesmo? Em uma avaliação, a gente não consegue
dar um diagnóstico final, né? Esse parecer final para você. Eu vou dizer para você o seguinte: como quase 2 décadas, né, da educação especial, eu digo o seguinte, que algumas crianças, algumas pessoas, inclusive adultos, que eu começo a conversar, eu vou identificando algumas características, né? E a gente identifica essas características, mas isso não quer dizer que, então, porque eu identifiquei essas características, eu chego para a pessoa e digo assim, você tem altas habilidades para educação. Não é assim. A gente precisa, de fato, de fazer esses testes para confirmar essa nossa suspeita, tá? Então, simplesmente, realmente também, se você ficou surpresa, fique mesmo, né? Porque isso acontece. A gente, por exemplo, existe listas de indicadores dentro das escolas, né? Então, dentro dessas listas, o professor que conhece o seu filho, ele vai preencher essas listas a partir do tempo. Então, no momento, ele vai preencher o questionamento, 2 ou 3 semanas depois, ele vai preencher esse mesmo questionamento para ver se a criança mostra as mesmas características, isso dentro da sala de aula. Então, mesmo o professor conhecendo um aluno, né, convive com ele o ano inteiro, ele precisa preencher essa lista 1, 2 vezes, pelo menos, que um psicólogo que acabou de conhecer. Então, em uma única consulta, ele não consegue fazer isso. Um ano devo levar no neuropsicólogo, psicologia ou no neuropediatra. Você pode levar em qualquer um desses profissionais, Rosane, desde que ele tenha a especialização. Como eu falei para vocês, a graduação vai acontecer e ela acaba passando muito en passant. Os testes de QI, eles foram criados no começo do século XX. Ele está na 3ª ou 4ª versão atualmente. O teste de QI, ele só avalia o desempenho acadêmico. Tem crianças, e a gente sabe disso aqui, seguinte, eu não consigo ter amigos fixos, mas na hora que precisar lutar pela turma, ela é a primeira a estar lá na frente. Então, isso é uma inteligência intrapessoal, ou seja, ela consegue trabalhar com o todo, né, das injustiças, e isso é o que vai mostrar, né? Mostrar algumas características de altas habilidades. Tá? Então, ela precisa ter empatia com o outro, né, e não se irritar. A gente já avalia algumas crianças, né, que os pais dizem assim, eles chamam, inclusive, coleguinha de burro, né? A gente sabe disso. Por que chama de burro? Porque o coleguinha da mesma idade que ele não tem os mesmos interesses que ele. Então, como é que eu vou dizer isso para a criança? Eu tenho que mostrar para ele, olha, o coleguinha, ele não tem esse mesmo interesse que você. Você precisa procurar pessoas que tenham o mesmo interesse. Então, se você gosta de falar sobre planetas, vamos até o planetário, vamos ver se a gente encontra algum especialista lá para falar sobre isso, entendeu? Para conversar sobre isso. E aí, quando você estiver na sua sala com seus coleguinhas, você vai precisar saber do que eles estão conversando. E você vai conseguir. Mas sobre os seus interesses, a mamãe e o papai vai levar num especialista, num profissional, para a gente poder conversar. Tudo bem? Então, essas são técnicas, são atividades que você, conversas, né? E atividades que no dia a dia você precisa ter com seu filho. Se você não, se seu filho não consegue dentro da sala de aula, né? Ele acaba explodindo. Se você começa em casa fazendo esse tipo de trabalho com ele, conversando com ele no dia a dia, ele com certeza vai se tranquilizar e vai para a escola com outro olhar, com outro trabalho, vamos falar assim, né? Como eu falei para vocês, eu venho trabalhando há muitos anos e a criação do método foi aonde eu consegui sintetizar, né? Tudo que eu já fazia para os pais, que eles precisam dar aos seus filhos, autonomia, responsabilidade e segurança. Então, se você está pronto para transformar os desafios em oportunidades, para ver seu filho florescer em todo o seu potencial, enquanto você desfruta plenamente, quando ele pode desfrutar dessa juventude, né? Eu convido vocês, então, a se juntar a nós e vamos embarcar nessa jornada extraordinária com o método Novos Ares. Vocês entrando para o método Novos Ares, vocês vão ter o que vocês vão ter acesso? Então, no método Novos Ares é um curso online e ao vivo. Ele tem 8 encontros. Esses 8 encontros são ao vivo e online. Elas são ministradas por mim, como eu falei. A gente cobre todos os módulos do método Novos Ares nesses 8 encontros. Porque a gente sabe em relação ao tempo, né? O tempo urge. Então, vocês vão ter um aprendizado interativo, em tempo real, e tirem dúvidas em tempo real. Mas não é só isso, tá? Nós também temos mentorias nos plantões semanais. As sessões semanais de mentoria em grupo, onde os participantes podem receber orientações personalizadas. E vocês também vão ter um canal de suporte online, via e-mail. Esse suporte é assíncrono, para vocês tirarem dúvidas, questões que possam surgir, né? Vocês vão ter acesso às aulas gravadas, e aí você vai poder revisar o conteúdo, né? Acessar aquela aula que você perdeu de repente, né? E rever, inclusive, conceitos que vão ser dados nessas aulas. E, além disso, vocês vão ter 2 aulas bônus. Que, assim, a primeira
Meu filho tem talento acima da média, não tem o diagnóstico. O que fazer? A gente vai ter essa aula, tá? Que é uma aula extra, focada para os pais de crianças com talentos acima da média, que não têm o diagnóstico. Vão ter um conhecimento adicional e estratégias práticas para potencializar essas habilidades únicas, né, das crianças com talentos acima da média, e a incerteza sobre como estimular os talentos especiais sem pressionar excessivamente a criança. E o segundo bônus é quem procurar para ter certeza do diagnóstico. Então, essa aula é uma aula extra que vai te orientar a buscar um profissional adequado para você obter esse diagnóstico. E nessa aula bônus, vocês vão ter clareza desse processo de diagnóstico e orientação como encontrar esse profissional qualificado. Gostaria que cada um de vocês refletisse, por um momento que seja, sobre o valor inestimável desse conhecimento e que isso vai trazer para a vida dos seus filhos e para a harmonia do seu lar. Bom, a maioria de nós adultos, a gente já sabe quando pode ser frustrante nas nossas vidas, né? A gente não ter nossos talentos, a gente não poder usar nossos talentos. Essa frustração pode acompanhar a nossa vida, o resto da vida. Afeta nossas realizações, afeta a nossa vida profissional. Agora, imagina poder evitar isso para o seu filho. Então, o método Novos Ares, você investirá não apenas na felicidade da criança hoje, mas também num adulto realizado e bem-sucedido que se tornará lá no futuro. E aí vai depender da sua decisão hoje, tá? Então, pense na tranquilidade de sentir ter essas ferramentas certas para apoiar o desenvolvimento dele, evitando frustrações e maximizando suas habilidades únicas. Estamos falando de moldar o futuro brilhante do seu filho, onde ele vai poder viver plenamente o seu potencial e você vai ter as ferramentas certas para poder auxiliar ele. Muitos pais gastam, em média, 2 mil por mês em escolas particulares especializadas, que ao final do ano vai se somar 24 mil por ano, né? Sem a garantia de um atendimento adequado às necessidades específicas da criança com altas habilidades. Então, você também tem, por exemplo, sessões de terapias individuais para crianças superdotadas, podem custar cerca de R$ 500 por sessão, com uma sessão semanal, isso totaliza tipo 2 mil por mês, 24 mil por ano. Programas de enriquecimento extracurricular específico para crianças com altas habilidades de superdotação pode custar facilmente R$ 1.500 por mês, totalizando 18 mil por ano. O método Novos Ares ele vai condensar essas décadas de experiência e pesquisa minhas, né, em um programa completo de 8 semanas. E se a gente fosse cobrar a hora de consultoria individual, considerando o nível de expertise oferecido, facilmente eu chegaria a R$ 500 por hora. Agora, com 8 encontros de 2 horas cada, e mais a mentoria dos plantões semanais, a gente está falando de um investimento de mais de R$ 10.000. Mas nosso objetivo não é tornar esse conhecimento mais acessível para o maior possível número de famílias. E por isso não vamos cobrar nem a metade disso. Aliás, muito menos, tá, pessoal? Na verdade, o investimento para transformar a vida do seu filho e de toda a sua família vai ser muito menor. Então, o valor integral do método Novos Ares é de apenas 12 parcelas de R$ 79,54, ou R$ 797 à vista. Pense nisso. R$ 797 não pagam nem 2 sessões de terapia individual para o seu filho. Além disso, esse valor representa menos de 50% do que você pagaria em um único mês para ter seu filho no programa de enriquecimento extracurricular para crianças com altas habilidades para educação. Então, pense bem, por menos do que muitos gastam em um mês com aulas particulares ou terapias, você terá acesso a um método completo que vai mudar toda a trajetória do seu filho para sempre. É um pequeno investimento hoje, mas para o futuro, para garantir um futuro brilhante. Né? Então, não perca essa oportunidade para ajudar o seu filho a ser não só uma criança feliz, mas um adulto realizado e bem-sucedido. E aí eu quero te dizer que o seu risco é praticamente zero e eu vou explicar para você direitinho por quê. A gente tem, além de uma garantia incondicional, você tem, né? De 7 dias. Isso é lei. Você já tem ela. Então, se você quiser desistir, né, você tem essa garantia. Mas ao comprar o método Novos Ares, você tem também uma garantia condicional de 120 dias, ou seja, 60 mais 60. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que realmente que quem entre para o método Novos Ares, né, consiga de fato aprender a direcionar o potencial dos seus filhos com altas habilidades de superdotação, sem perder a infância ou a adolescência. Então, nós ajudaremos a você, caso você não consiga, né, acompanhando em 2 períodos de 60 dias. E aí, se você mesmo assim não conseguir, nós vamos devolver todo o seu dinheiro, ou seja, todo o dinheiro integral que você pagou no dia da sua compra. Então, se você já pensou, não sei não, hein? Não sei se comprar, se consigo aprender esses caminhos para direcionar, e eu vou te dizer, não tem por que você não comprar. Tem muitas questões que vocês colocaram, né? E a gente sabe que precisa ser respondido. E assim, eu estou mostrando para vocês o caminho que eu estarei junto com você nessa caminhada, eu e minha equipe. E na pior das hipóteses, né? A gente tem essas condições de garantia, mesmo após 2 ciclos de apoio, que é a orientação de 60 dias, caso você não consiga mais 60 dias. Senão, eu devolvo o dinheiro integralmente. Então, queridos pais e mães, se seu nível de comprometimento em ajudar o seu filho é alto, assim como você colocou lá na pesquisa, e você identificou também aqui no chat, né? E isso identificou com seus medos, com seus sentimentos, com as suas preocupações e dúvidas, eu posso oferecer, fazer
Eu gostaria de perguntar a vocês se isso realmente faz sentido eu poder ajudar vocês. Então, agora, pais e mães, está com vocês. Então, assim, pensa aí, ao se juntar ao método Nauvusade, você vai se tornar parte de uma comunidade de pais que enfrentam desafios semelhantes. Aqui você vai encontrar não apenas conhecimento, mas também um apoio emocional e conexões valiosas com outras famílias de altas habilidades de educação.